Amados, bom dia. Hoje é quinta-feira e é dia 9 de julho do ano da graça de 2026. Estamos a considerar o início do texto do livro de Juízes e a considerar um período realmente muito difícil e desafiante do povo de Israel, povo da primeira aliança. E já percebemos que neste período, de facto, coisas difíceis estão a acontecer e prendem-se essencialmente com o desafio de obedecer integralmente àquilo que Deus fala. Algo que mesmo com boas lideranças não aconteceu na totalidade. Isso trouxe consequências. E particularmente o facto de o povo de Israel não ter expulsado da terra prometida os povos que lá habitavam, tal como Deus tinha determinado, para que o povo pudesse viver sem influências de outros povos, sem influência de outras fontes espirituais pagãs, algo que de facto não aconteceu. Mas lembrávamos ontem que o início do capítulo 1, o início deste livro, dá-nos uma imagem de esperança. O povo de Israel, depois da morte de Josué, na ausência desta liderança, buscou o Senhor e ouviu. E o Senhor respondeu. No versículo 2, lá logo a resposta do Senhor. Judá subirá e eis que nas suas mãos entregarei a terra. A resposta de Deus inclui sempre promessas e esta promessa está logo aqui presente, uma promessa de estar presente. Algo que Deus sempre vai cumprir. O versículo 4 diz: Subiu Judá e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus e feriram deles a Bezeque 10.000 homens. Aliás, o povo teve logo essa imagem da intervenção de Deus. O versículo 19 do capítulo 2 ainda menciona: esteve o Senhor com Judá. O versículo 22 diz na segunda parte: o Senhor era com eles. Mesmo no meio das grandes dificuldades, mesmo no meio de infidelidade, buscando ao Senhor, há uma certeza que nós temos: Deus irá sempre responder. A sua resposta vai incluir sempre promessas. Ele vai agir sempre de acordo com aquilo que sempre falou e com aquilo que tem como propósito para as nossas vidas. Algo que nós podemos ter como garantido, e se há algo que nós podemos aprender neste texto tem a ver com isso. Precisamos sempre de buscar o Senhor. Aliás, remetendo-nos para a ponte, para a nossa realidade, e que é uma realidade que nos é essencialmente apresentada pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus deu-nos esse exemplo. No seu ministério terreno, ele sempre buscou o Senhor, ele sempre buscou o Pai, ele sempre procurou ouvir, falar, estar em intimidade com o Pai. E o Pai sempre respondeu, sempre respondeu. Amados, se há algo que nós podemos ter como certo, é que buscando o Senhor, procurando ouvi-lo, certamente Ele irá responder. Ele irá responder de acordo com aquilo que sempre disse anteriormente, irá sempre responder com promessas, e não só irá responder, como irá cumprir aquilo que disse e aquilo que prometeu. Isso fica muito evidente neste início. E a verdade, amados, é que olhando para este cenário, a nossa primeira reação é de grande esperança. Talvez o povo, depois de um tempo de erro, de desvio da vontade de Deus, da vontade absoluta de Deus, talvez ele agora tenha percebido que, de facto, a sua fidelidade tem resultados e uma resposta abençoadora para as suas vidas através da obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Infelizmente, não é isso que nós vamos confirmar, mas, amados, precisamos de buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. E esta história
que o Senhor decidiu incluir para nosso benefício, tem esse propósito também de nos ensinar como não cometer erros, mas também de nos ensinar como Deus, de facto, sempre está presente e sempre está a cuidar dos seus filhos. Eu creio que vale a pena pensar nisso, meditar nisso e procurar, na intimidade com o Pai, transpor para a nossa realidade hoje aquilo que foi a realidade do povo de Israel na primeira aliança e que o livro dos Juízes nos apresenta. Um forte abraço, um dia muito abençoado. Continuamos na total dependência do Pai, orando e buscando a Ele em todos os momentos e circunstâncias, com ações de graças, reconhecendo a sua grandeza, a sua majestade, a sua bondade para connosco. Querendo o Senhor, nos encontramos por aí. Até lá, bênçãos do Pai.